Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Eu recebo hoje uma pessoa que eu queria ter trazido aqui faz tempo, a Manuelita Hermes. Manu tem um estudo vasto sobre direito constitucional comparado. Eu conheci ela acho que tem uns 2, 3 anos e desde então eu perturbo ela para vir aqui. Finalmente consegui uma vaga na agenda dela. E hoje a gente vai conversar sobre um capítulo que ela escreveu num livro internacional, Judicial Bricolage, que fala, se a gente fosse traduzir bricolagem, é mais aquelas colagens, né? No sentido de o uso de precedentes estrangeiros por cortes constitucionais e supremas cortes. E a gente vai falar tanto dos problemas e desafios que as cortes têm em fazer esses usos, né, às vezes a falta de metodologia, e como esses precedentes são usados para aumentar a legitimidade argumentativa que as cortes têm, tentando se respaldar em práticas também internacionais. Lembro-vos que esse podcast é sustentado por muitos dos nossos apoiadores. Então, se o 11 faz parte da sua vida, faz parte da sua semana, te ajuda a se enriquecer. E se você está aqui toda sexta-feira escutando com a gente, ou em qualquer outro dia da semana, dá uma conferida lá no nosso Apoia-se. Você pode ter acesso antecipado aos episódios, como esse, que já vai estar disponível lá no dia que a gente está gravando aqui. Você também tem acesso a recebimento de livros da nossa curadoria, vai tudo depender lá do plano. E qualquer valor, pessoal, ajuda bastante. São vocês que estão me ajudando a me sustentar aqui durante o mestrado aqui fora do país. Lembro também que esse podcast se sustenta com dois patrocinadores que eu tenho um grande apreço. O primeiro deles, minha querida Contra Corrente Editora, que tem seu clube do livro lá no www.quebracorrente.com.br. E o nosso cupom de desconto que está na descrição do episódio. Quem quiser comprar qualquer coisa lá no catálogo da Contra tem 25% de desconto e a gente recebe comissão. Então aí todo mundo se ajuda. E o meu segundo e querido apoiador lá do Felipe Augusto, do Ouse Saber Cursos Preparatórios. Quem provavelmente estuda para concurso, para as grandes carreiras, magistratura, procuradoria, defensoria pública, Ministério Público, delegado, deve conhecer o Ouse e deve conhecer o Felipe Augusto. O Felipe já esteve aqui algumas vezes, já falou aqui de acho que 3, 4 assuntos diferentes. O cara é super capacitado, uma formação extensa. E é uma pessoa que eu gosto muito de conversar, discordo bastante, mas faz parte do jogo. Eu acho que o Felipe tem materiais interessantes e eu acho que vão ajudar você, que é concurseiro, a encurtar seu caminho até a aprovação. Então, não deixa de conferir também. Tem cupom de desconto para os materiais e para os cursos do 11, do Ouse aqui na descrição do episódio. É isso, pessoal. Espero que vocês gostem do episódio de hoje. Meu nome é Davi Sobreira e esse é o 11 Supremos. Queridos, fazendo conexão Cambridge-Brasília hoje, uma pessoa que eu queria ter trazido no podcast já faz um tempão, mas conflitos de agenda dificultam muito nossa vida. Hoje eu recebo minha querida Manuelita Hermes para a gente conversar um pouco sobre o uso de precedentes estrangeiros pelo Supremo Tribunal Federal. Mas antes da gente começar, deixa eu ceder o microfone para a Manu se apresentar. Manu, o microfone é seu. Olá, querido Davi, ouvintes, bom dia, ou boa tarde, né, boa noite, enfim, que alegria estar aqui nesse podcast. Eu sou Manuelita Hermes, sou baiana, soteropolitana, com formação jurídica na graduação em Salvador, na Universidade Federal da Bahia, seguida de especialização também na Universidade Federal da Bahia, minha especialização em Direito do Estado, procuradora federal desde 2007, mestre em sistemas jurídicos contemporâneos pela Universidade de Roma, Tor Vergata, com períodos de pesquisa no Instituto Max Planck de Direito Internacional e Comparado de Heidelberg e no Instituto Max Planck de Direitos Sociais e Políticas Sociais em Munique. Esse foi o meu mestrado, reconhecido no Brasil pela UFMG. E depois o doutorado, também na Universidade de Roma, Tor Vergata, e na Universidade de Brasília, com período de pesquisa no Max Planck de Heidelberg e na Sorbonne, em Paris. Uma alegria estar aqui, Davi, com você. Obrigada pelo convite. Muito me honra. O currículo da Manu é uma delícia porque ela passa por todo o buraco que você imaginar aí das melhores instituições. Mas, Manu, para a gente começar, eu acho que a primeira pergunta que eu gosto de fazer é uma parte muito de recorte metodológico, para a gente entender, na hora que a gente vai escrever um artigo, a gente sempre tem aquelas 4 perguntas, né? O que, por que, como
e de que forma? Eu acho que é alguma coisa assim, que a gente vai falar de justificativa, problema, metodologia e os objetivos, as hipóteses. Então, vamos primeiro justificar e mostrar a problematização. Por que é relevante estudar o uso de precedentes estrangeiros pelo Supremo atualmente? Maravilha, Davi. Eu descobri esse tema durante meu período na Itália e percebi essa lacuna existente quanto ao Brasil. Então, na verdade, esse meu capítulo se insere em uma segunda edição de uma obra que já foi editada em 2013, veja, há 12 anos, e tratava de 16 países, uma obra coordenada pela professora Tânia Gropp, pela professora Marie-Claire Pontorot, que também coordenam essa obra atual, e que tratava do uso de precedentes estrangeiros por juízes, acrescentou eu, constitucionais. E era um recorte de direito comparado com algumas jurisdições, digamos, consideradas relevantes. Então, isso também já mostra uma visão diferenciada para o sul global agora nessa nova obra. Então, o Brasil não tem uma tradição de direito comparado, esse é o primeiro ponto. O uso de precedentes estrangeiros por juízes, por juízas, na magistratura, ou seja, uma função auxiliar, está na seara do direito comparado, que é uma área de estudo. Então, a gente tem uma lacuna. Essa é a necessidade desse artigo, de preencher essa lacuna. É um tema extremamente relevante, um tema que já é objeto, como eu disse, de diversos artigos, de diversas produções estrangeiras que se debruçavam sobre outras jurisdições. Tem um capítulo do Oxford Handbook of Comparative Law que trata de Argentina e Brasil. Então, assim, especificamente sobre Brasil, nós não tínhamos. Então, na doutrina internacional, nós tínhamos esse capítulo, temos, inclusive, né? Fica aí para quem quiser depois ler, se debruçar. E aí vem a comparação, digamos, o estudo entre Argentina e Brasil, a identificação de ministros que usavam mais precedentes, etc. Já na nossa doutrina nacional, eu gosto muito de destacar, inclusive menciono isso no meu capítulo, uma obra do professor André Ramos Tavares, em coautoria com Renato Erani, que ele usa o estudo da doutrina, ou seja, citação não de precedentes estrangeiros, mas de doutrina, e isso também é objeto de direito comparado. E aí faz estudo, vê quais autores estrangeiros mais citados, etc. E um outro artigo que eu acho muito relevante é do ministro Gilmar Mendes, em coautoria com um colega meu da AGU, André Rufino do Vale, e que eles analisam a influência de Peter Heberle. Então, assim, especificamente um doutrinador, o uso dessa doutrina no Supremo e como foi moldando aí as audiências públicas, o uso de amicus curiae, etc. Mas, especificamente saliento, quanto a precedentes estrangeiros, esse artigo vem aí preencher essa lacuna quanto ao Brasil. Maravilha, Manu. Então, a gente entra agora numa parte mais técnica. O que que fez a Constituição de 88 em termos de abertura argumentativa para permitir esse recurso de olhar para fora? Olha só, é algo que eu sempre prego nos meus estudos, nas minhas aulas, minhas disciplinas, é o resgate da história na compreensão do direito. Então, Paulo Grossi, autor italiano, ele comenta que o direito ele passou por um processo de deshistorização. Então, muitas vezes a gente estuda um instituto, uma constituição, um instituto, sem compreender a origem histórica, em que momento histórico se insere, e isso é muito dificulta muito a compreensão da atualidade. Então, é importante olhar para o passado. Então, quando você faz essa pergunta, eu vou inserir essa Constituição de 88 em um momento de redemocratização, né? A gente está tendo aí diversas discussões sobre anistia, retomadas, de algo lá de trás. Então, a gente vem de um período de ditadura civil-militar, a gente vem de um período de fechamento, né? Os regimes totalitários se fecham e violam direitos fundamentais. Então, vamos ter essa Constituição aí que vem dessa Assembleia Constituinte plural, com diversos segmentos representados, com essa busca, e não isolada, não estou falando apenas do Brasil, um fenômeno que nos hermana, né, na América Latina, esse momento ditatorial. Então, essa busca de abertura e de reinserção do Brasil
na civilização, digamos, no que a gente chama de civilização de proteção de direitos fundamentais. E para isso a gente vai ter cláusulas de abertura. Então, a gente tem o parágrafo 2º do artigo 5º, que depois foi objeto de emenda constitucional, então essa relevância dos direitos e garantias fundamentais, dos tratados internacionais, de olhar-se para fora. Então, a gente vem aí para uma permeabilidade, por assim dizer, que essa Assembleia Constituinte traz com esse produto que é a Constituição Federal de 88, mais internacionalizada, mais humanizada, mais integrada, uma nova modelagem de abertura, e isso permite o que a gente chama de entrelaçamento normativo, inclusive laticência, né, com os usos de precedentes, com os de doutrina, etc., tudo o que forma um ordenamento jurídico, a gente chama de formantes, no léxico de direito comparado, lá de Rodolfo Sacco, grande italiano, então a gente tem um formante doutrinário, formante jurisprudencial, e formante legal. Então, a gente vem nessa linha da Constituição de 88, que, a meu ver, favorece muito essa abertura, inclusive, para o uso de precedentes estrangeiros. Manu, o Brasil tem um uso bastante extensivo de precedentes da Suprema Corte Americana. Acho que também muito em decorrência do poder do soft power que a corte tem, em decorrência do poder que o país tem em escala global. Mas a maior influência que o Brasil tem é da Europa continental, né? A gente pega muito emprestado tanto em estrutura, tradição, coisas da Alemanha, da Itália, da Espanha, Portugal. Falando especificamente de Alemanha, Portugal e Espanha, quando a gente olha para esses sistemas e o que está hoje no Brasil, a gente consegue ver, a partir do uso de precedentes, uma espécie de laboratório híbrido entre um civil law e um common law? Perfeito, essa pergunta é excelente e, mais uma vez, me remete a esse olhar histórico. Então, vamos lembrar de onde viemos. Viemos de uma colônia. Então, vamos ter aí o influxo de civil law, primeiro, nossa metrópole portuguesa, toda a legislação portuguesa vigente aqui obrigatoriamente. Então, uma das formas de migração de legislação, de ideias constitucionais, etc., é a imposição. Então, por meio da colonização, a gente impõe. Então, o Brasil começou, o Estado-nação brasileiro, moderno, como a gente concebe hoje, ele vai ter esse influxo obrigatório de legislação, de civil law, via metrópole. E aí vamos caminhando na história, vamos para essa mudança aí do Império para a República, vamos ter um decreto que vai falar que a Justiça Federal, que regulamenta a Justiça Federal e que vai dizer que em caso de lacuna, o juiz, e era no masculino, dessa vez não vou nem fazer um recorte feminino, porque é impossível ter uma mulher naquela época, né? Então, o juiz deveria olhar o quê? As normas das nações civilizadas. Veja aí o recorte, o que é nação civilizada. Isso a gente pode discutir bastante. Mas o Brasil tinha aí a orientação de, em caso de lacuna, do nosso ordenamento, olhar para a nação civilizada, especialmente nos Estados Unidos da América. Então, a gente passa de uma influência francesa, 1824, depois muito portuguesa, desde sempre. Depois vamos aí para a influência dos Estados Unidos. Aí eu trago sempre a importância do meu conterrâneo Rui Barbosa nisso, né? Que vai ser aí o importador maior para essa Constituição republicana e essa virada de olhar para os Estados Unidos. Então vamos ter esse influxo maior dos Estados Unidos em relação ao presidencialismo, em relação à federação. Depois, então, já dando um grande salto, com esse período pós-ditatorial, nós vamos beber das constituições também pós-totalitarismo na Europa. Então, mais uma vez, Constituição Portuguesa, Constituição Espanhola e agora também Constituição Alemã, federalismo alemão, cooperação, outro regime de federalismo cooperativo. Então, isso tudo vai nos moldando e vai reverberar também na jurisprudência. Então, a gente vem de um perfil importador muito grande, com essa consolidação da Constituição atual, que é de 88, e a gente vem dessa origem de civil law com a modulação, por assim dizer, desde a virada para a República com o common law. Quando a gente vai beber dos Estados Unidos, quando a gente vai falar de olhar para os Estados Unidos, a gente já está olhando um outro regime. E aí eu coloco a nossa América Latina em um subsistema latino-americano. Então,
Na sistemologia, que é um ramo do direito comparado, nós estudamos sistemas jurídicos, os ordenamentos jurídicos. O civil law, como law, são os grandes exemplos, né, de sistemas jurídicos. E o civil law tem esse recorte do subsistema latino-americano, com essa grande influência do common law, inicialmente pelos Estados Unidos, essa geopolítica da região, e, eventualmente, de outras influências. Então, assim a gente vai ter essa modulação da nossa característica inicial civilista, de civil law, hoje, com essa preponderância de precedentes. Então, a gente tem a profusão de julgamentos no nosso país, o judiciário sempre chamado, e a necessidade de coerência também. Então, essa necessidade de coerência faz atualmente a gente ter o formante jurisprudencial com um impacto, com uma força muito grande. Que, por vezes, a gente fala aí dessa, às vezes, mitigação do civil law, mas a gente não está mitigando, a gente está realmente fazendo a nossa construção de civil law com toda a geopolítica, com a influência da nossa região. Não sei se eu respondi essa resposta, a sua pergunta. Sim, sim. Próximo ponto, Manu. Tem uma questão que eu lembro de um texto do Virgílio para a enciclopédia do Max Planck, aquela online. E ele faz a diferenciação entre Suprema Corte e Corte Constitucional. Porque geralmente a gente tem uma mania, né, principalmente na prática forense. Em prática forense, as pessoas se apegam aos institutos só quando eles têm alguma relevância no argumento. Quando eles não têm, a pessoa trata com o maior desprezo possível. Então, a Constituição vira carta, como se carta fosse um sinônimo de Constituição, carta magna, documento fundante, enfim. E assim, Suprema Corte é uma coisa, Corte Constitucional é outra, conceitualmente falando. A gente tem um modelo inspirado no Judicial Review americano e a gente tem um outro modelo inspirado no europeu continental. E um é muito mais focado em casos concretos, o outro faz um controle abstrato. Tomando essa diferenciação e como o STF ele é um híbrido, né? Tanto é que a gente não tem uma Suprema Corte, a gente tem um Supremo Tribunal. Ele é um tribunal constitucional e ele é uma Suprema Corte ao mesmo tempo. Como é que esse caráter híbrido do STF afeta a forma como a qual ele se apropria dos precedentes estrangeiros? Maravilha. A Eu gente tem nunca, eu aqui, nunca lembro de desativar essas reações, aí fica aparecendo. a gente tem esse hibridismo aqui que é muito curioso. Eu vou dizer que isso teve uma repercussão incrível na pesquisa para esse capítulo. Em relação à quantidade, então a gente tem agora, eram 16 países no primeiro livro, na primeira obra, na primeira edição, e agora ampliamos, né? As organizadoras ampliaram para 31 países. E cada um com a sua peculiaridade. Fizemos alguns encontros, foi uma pesquisa que levou um tempo, pesquisa internacional. Fizemos alguns encontros para discutir achados. Um deles foi na África do Sul, em Joanesburgo, em 2022, em dezembro, no Congresso da Associação Internacional de Direito Constitucional. E eu lembro que eu cheguei muito, digamos, com muita vontade de compartilhar a dificuldade que eu estava tendo quanto aos números, né? Então, nós achamos muitos números. Eu tive uma equipe do Centro de Estudos Constitucionais Comparados da UNB, a quem eu agradeço muito, que fez parte dessa pesquisa quantitativa. Então, voltando aqui ao cerne da sua pergunta, a gente tem uma Corte Constitucional e um Tribunal de Recursos. E isso faz com que o Supremo se debruce em relação a uma quantidade enorme de processos. E vários deles, várias classes processuais, seja de controle difuso, de controle concentrado, nós vamos ter o uso de precedentes estrangeiros. E isso é um desafio. Então, a gente teve um recorte em relação à matéria analisada, direitos fundamentais, conflito de poderes, etc. Mas a gente encontrava também em controle difuso. E uma peculiaridade maior que eu acho a gente tem uma capacidade argumentativa muito criativa e livre, né, no nosso procedimento decisório. Então, as técnicas de decisão, as de interpretação, nós temos liberdade, nós não temos um fechamento como cada magistrado, como cada ministro ou ministra vai fundamentar sua decisão. Então, a gente tem essa abertura nos dois campos,
E, além disso, a gente tem a possibilidade de a provocação em relação à fundamentação via um precedente estrangeiro não partir do STF, mas sim chegar via uma decisão recorrida, ou seja, ter sido originário de outro tribunal. Isso é muito curioso. O capítulo vai ser especificamente sobre o Supremo, isso já foi desafiador, diante da quantidade expressiva de julgados. Agora imagine o STJ. O STJ também já se debruça, TST em relação a alguns casos. Então a gente tem essa possibilidade também, isso é muito relevante, tanto de as partes provocarem, ou seja, já chegar à corte específica com a parte provocando, trazendo à baila o precedente, ou uma decisão do tribunal de origem. Então, esse caráter híbrido complexifica ainda mais o uso dos precedentes. Manu, ponto seguinte. Sobre a coexistência, e ainda a gente deriva da mesma pergunta anterior, né? Que a gente ainda está conversando sobre o sistema, o modelo de tribunal, de tribunal de cúpula que a gente tem. Então, sobre a coexistência que existe entre controle difuso e concentrado. Como é que essa coexistência, ela, dentro do sistema, interfere na recepção e na aplicação dos precedentes estrangeiros? Tá, então é mais um desenvolvimento da pergunta anterior mesmo. Então, a gente vai ter esse hibridismo, o controle difuso, o controle concentrado e o que eu chamo de uso à la carte. Então, nós, ao mesmo tempo que nós não temos um engessamento da maneira de fundamentar, eu posso estar em uma discussão colegiada, televisionada, simplesmente seguir o relator, a relatora, ou posso apresentar um voto tese exaustivo. Então, assim, nós temos a amplitude de possibilidades, e aí eu saliento, o Supremo Tribunal Federal não é o único. Eu participei de um seminário pré-pandemia, um pouquinho antes da pandemia, no STJ, e foi um evento que eu participei antes do fechamento, e apresentei alguns resultados lá, que esse é o tema, foi em março de 2020, que é um tema sobre o qual já me debruço há um tempo. Então, a gente tem essas peculiaridades. Então, o campo para explorar é que eu já deixo um convite como pesquisadora, que a gente fortaleça esse ramo do direito comparado, que a gente utilize aí como Daniel Villanova, né, fala de usar o Supremo como objeto de estudo na sua supremologia, eu gosto muito. A gente fazer isso também em relação aos tribunais, o uso do direito comparado, e aí eu, além dos precedentes, né, porque aqui a gente teve um recorte em relação à obra, mas também doutrina, também legislação, normas, etc., em outros tribunais. Sobretudo, verificando que está esse influxo, né? Como isso vai, enfim, chegar aí ao Supremo via controle difuso. E controle concentrado a gente já tem aí um início mais estabelecido, mais forte do estudo. Mas aí esse hibridismo complexifica, sobretudo na perspectiva comparada. Então, quem tiver a chance de adquirir livros, de ler sobre outros países, outras jurisdições, isso vai ser um destaque em relação ao Brasil, essa percepção do amplo uso, do uso livre e de como o Supremo vem aí sendo um canal, tem esse influxo também de outros tribunais. Então, às vezes, é difícil saber de onde veio a provocação, verificar esse íter do início da provocação em relação ao precedente estrangeiro. Pode vir no voto, na decisão monocrática, inicialmente, mas também pode vir já desde a origem. Perfeito. Manu, no teu artigo, você identificou um crescimento no uso de precedentes estrangeiros, especialmente de Estados Unidos, Alemanha e Portugal. A pergunta que fica: o que levou, quais são os fatores que têm levado a esse tipo de uso, a essa escolha, deixa eu reformular, a essa escolha desses países específicos? Deriva da formação dos ministros, porque, por exemplo, a gente sabe que o ministro Gilmar Mendes tem uma formação predominantemente alemã, ele tem uma conexão muito grande com Portugal. O ministro Luiz Roberto Barroso tem uma formação em Yale, uma segunda formação em Harvard, então ele tem uma conexão muito maior com o direito norte-americano.
Mas eu não sei se esses são os fatores únicos da formação dos ministros, do background dos ministros, que explicam é, esse aumento no recurso à argumentação estrangeira. Então, o que você identificou no seu estudo? Todas as alternativas estão corretas. Vamos responder assim. Então, mais uma vez, história. E aí eu trago um ministro, né, o primeiro-ministro negro do Supremo Tribunal Federal, Pedro Lessa. Eu estou com um artigo aí no Prelo para sair sobre o vanguardismo dele em relação ao uso do direito comparado, como ele se debruçava sobre os Estados Unidos e a Argentina, ou seja, um país exportador, de onde nós bebemos, e um país importador, tal qual o Brasil. Isso é muito técnico, metodologicamente falando. Então, a gente está naquele momento de testar as instituições, verificar o que foi importado, o comportamento. Não, aqui no Brasil, assim, nos Estados Unidos, de outra forma. Mas por quê? E na Argentina? Então, a gente tem isso nele. Então, os Estados Unidos ali presentes desde, como eu falei, essa virada do Império para a República. E, ao longo do tempo, a história do influxo. Então, a gente lembrar da história, lembrar das influências, esse é um fator histórico de onde viemos como colônia e as influências que ainda temos, de onde bebemos, a nossa formação jurídica, isso é muito importante, o ensino jurídico, de onde nós vamos buscar metodologias de casos, etc. Então, hoje é muito interessante, né? Vamos fazer aula, estudo de casos. A gente está no civil law, mas a gente vai beber de como um law estudo de casos. Então, isso tudo vai nos influenciar também quando a gente vai olhar para fora. A quem eu vou escolher olhar? Pronto. Outro aspecto muito importante é o fator humano em relação a quem julga. Então, isso e aí já foi mencionado aqui, exatamente, o ministro Gilmar, que tem toda essa formação internacional, o ministro Barroso, e além da formação, a, a permanente circulação. Então, são dois ministros que permanecem circulando, permanecem dialogando. E além da formação e da circulação, e o meu mestrado foi livre circulação de trabalhadores, então sempre que eu posso, eu brinco com essa expressão livre circulação também de juízes e juízas, livre circulação de ministros e ministras e livre circulação de quem trabalha no gabinete. Né? Então, a assessoria também é importante. Então, alguns achados vão mostrar que não necessariamente o uso é, é, alto, por assim dizer, vai ser de um ministro ou de uma ministra que tenha formação internacional e tenha essa permanente livre circulação internacional. Mas, por vezes, aí é muito mais difícil a gente trazer à tona, né, o que encontra-se nos bastidores e na equipe que vai aí assessorar cada ministro ou ministra, mas às vezes a equipe circula, a equipe tem formação. Então, isso é muito importante. Então, não só a história do país, como o país lida. Então, aqui nunca foi um problema, uma questão, nunca foi um problema o uso de precedentes. A gente não tem a discussão que a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, com Scalia e com o RBG, Grupo Baden Ginsburg. A gente não teve. Ah, vai violar a soberania brasileira porque eu estou bebendo de uma fonte alienígena, não veio do parlamento. A gente não tem essa questão. Por quê? Porque o Brasil está acostumado a olhar para fora. O Brasil está acostumado a buscar fora e isso faz parte da nossa história. E, além disso, o impacto da formação educacional, acadêmica e o ambiente profissional. Quando eu falo dessa livre circulação, é profissionalmente onde essa pessoa vai circular, onde esse ministro, essa ministra e, inclusive, todo o corpo de assessoria. Então, todas as respostas são corretas. Manu, a pergunta seguinte, eu acho que é onde, onde o artigo e eu acho que a entrevista aqui vai ficar começa a ficar ainda mais interessante. Você mesmo comentou em determinado ponto da nossa conversa que existe um uso meio que à la carte dos precedentes estrangeiros. Porque muitas vezes a gente não tem uma identificação entre valores e dispositivos constitucionais quando a gente está emprestando. Então, às vezes, a gente pega um precedente que fala uma determinada coisa, por exemplo, sobre liberdade de expressão.
Vamos pegar, acho que os exemplos mais distantes. Vamos pegar o exemplo de liberdade de expressão nos Estados Unidos. E aí a gente pega, às vezes, um precedente da Suprema Corte Americana e traz para justificar uma decisão no Brasil. E os sistemas, eles são completamente diferentes. E eles dão pesos completamente diferentes à liberdade de expressão. Lógico que aqui e ali a gente vai ver uma identificação entre determinados valores, quando a gente vai citar proteção à liberdade de imprensa, por exemplo. E isso leva muitos acadêmicos e estudiosos a fazerem críticas a essa falta de uma metodologia mais rigorosa na escolha dos precedentes pelo Supremo. Como é que você enxerga o impacto desse problema, desse eventual problema, na legitimidade da argumentação que as decisões dos ministros tentam passar? Maravilha. Primeiro eu vou começar pelo exercício do uso doméstico, tá? Então, por exemplo, eu vou focar sempre na questão da legitimidade em relação à abertura criativa de interpretação que nós temos na fundamentação do nosso judiciário. Então, ao mesmo tempo, se eu ficar no plano doméstico, podemos ter uma variedade incrível de fundamentação. Eu posso me limitar à legislação, eu posso ir até um decreto, eu posso ir até uma portaria, eu posso colocar um poema, eu posso citar uma música. Então, nós temos uma liberdade incrível e não necessariamente vamos ter uma metodologia específica que leve a uma previsibilidade ou a legitimidade no uso doméstico, tá? Olhando para dentro, olhando para todo o arcabouço que a gente tem disponível no nosso país. E esse exercício agora eu levo para fora. Então, tudo que a gente pensa para dentro, a gente tem que pensar para fora. Para não cair na discussão estadunidense em relação à soberania, legitimidade, cultura para fora. E o foco aqui é: somos livres. Não temos um método específico de como fundamentar. Somos livres, inclusive ao simplesmente seguir, acompanhar o relator, a relatora e ponto final. Então, isso é muito relevante. Além disso, aí, com foco no direito comparado, e o que eu venho observando da doutrina é sempre criticar. Então, não faz metodologicamente, é um absurdo, não segue, e aí pega um também à la carte, e é algo que eu verifico. Também à la carte, eu vou fazer um cherry picking das decisões que eu considero mais gritantes e vou criticar aquele ministro, aquela ministra, porque que absurdo, não fez assim e tal. E aí eu não vou olhar um histórico. Vamos pegar um período dessa ministra, desse ministro e verificar? Não, a gente vai também pensar. Então, também a crítica eu vejo um cherry picking incrível. E aí eu vou lá para trás, eu vou na nossa formação jurídica. Aí eu pergunto aqui aos ouvintes, às ouvintes, quem aqui teve graduação com a disciplina Direito Comparado? Quem aqui teve graduação com a Eu, disciplina Constitucional Comparado? particularmente, eu só conheço a UNB que tem essa disciplina na grade. Eu não conheço outras universidades. Podem ter, claro, mas assim, de conhecimento de cabeça eu só sei da UNB. Pois é, nós temos um artigo também feito com o SEC, Centro de Estudos Constitucionais Comparados, com o professor Juliano e toda a equipe do SEC, com mapeamento sobre o estudo de direito comparado no Brasil. Ele foi publicado na revista de Estudos Constitucionais, então deixo aqui também, porque a gente precisa fazer esse Eu mapeamento. tenho ele aqui, eu vou deixar linkado aqui na descrição. E, por vezes, sequer a resposta condiz com o direito comparado. Então, a primeira crítica e busca de soluções está na nossa formação. Então, quando eu sempre saliento historicamente, precisamos nos compreender. Quem é essa jurista? Quem é esse jurista que eu estou atacando? Né? Eu que estou atacando sem formação? Né? Eu não estou atacando, mas Manuelita, eu tive formação. Foi no Brasil? Não. Eu fui para a Itália, que tem todo um histórico de referência. Fui para a França, fui para a Alemanha. Então, o bebido do direito comparado não foi aqui no Brasil. E isso é exceção. Então, eu tive a oportunidade de ser professora na UNB, de lecionar direito constitucional comparado por 3 anos como professora voluntária. Tenho hoje a oportunidade no IDP de dar aula na graduação e no PPGD, no programa de pós-graduação, a turma com estudantes de mestrado, doutorado, algumas outras universidades também, e como falou, está na mandando da spoiler, por favor, leiam lá o artigo. Então, essa é a grande questão para mim.
Então é muito fácil criticar, dizer que foi metodologicamente, e eu não gostaria que isso desbordasse a uma falta de legitimidade, que acho que já está suficiente o que a gente já tem de crítica. Então, o paralelismo que eu proponho quando a gente vai falar de ausência de legitimidade ou previsibilidade, vamos fazer esse exercício no plano doméstico, no arcabouço normativo brasileiro, nacional, está desbordando, está diferente, porque no nacional a gente tem todo o script, isso me permite dizer que é previsível e legítimo, e só quando eu vou para o uso de precedentes muda, aí tudo bem. Mas se no doméstico é da mesma forma, o problema não está nos precedentes estrangeiros, ao meu ver. Agora a gente vai para um momento, eu acho que no roteiro aqui, um momento mais de direito decolonial. Até que ponto, mano, o uso dos precedentes estrangeiros ele é afetado pelo soft power, projetando internacionalmente valores e referências aí para legitimar as decisões que são nossas. E aqui eu faço essa pergunta, principalmente olhando para eu não sei se é uma tendência, porque eu acho que eu precisaria de números para afirmar isso, mas a gente tem visto um recurso do Supremo de olhar também para o sul global para decisões. Eu não sei se já, de novo, essas reações. É, eu acho que eu já vi, se eu não me engano, citando Grootboom para a parte de processos estruturais, que é da Suprema Corte da África. Com certeza já citou mais de uma vez a Suprema Corte da Colômbia, da tese do estado de coisas inconstitucional. E recentemente eu fiquei sabendo, eu não sei, acho que eu fiquei sabendo lá no Texas, eu acho que alguém comentou, eu fiquei sabendo depois, eu não lembro, que agora o Supremo tem um setor que vai traduzindo as suas decisões mais high profile para o inglês, para que as pessoas de fora do país tenham acesso e assim você dá um verniz de internacionalização e permite que o Supremo ganhe mais renome. Isso aconteceu, por exemplo, não é frequente, mas aconteceu com a decisão da Suprema Corte de Israel do primeiro dia de 2024, que derrubou a emenda 3, que era a tentativa do governo Netanyahu de basicamente tirar o poder que a corte tinha de controlar o governo. E eles traduziram essa decisão para o inglês, uma decisão de quase 800 páginas, se eu não me engano, traduziram para o inglês porque isso também, de certa forma, aumenta a legitimidade que o tribunal tem, não só internamente, mas externamente também. Eu acho que eu usaria aqui a linguagem que o Barry Friedman usa no We the People. Eu acho que não sei se é the People for Themselves, We the People, não estou lembrado, vou ter que linkar aqui, vou ter que procurar. Mas ele fala, né, que isso acho que aumenta o capital político da corte. Perfeito. Vamos ter essa influência de país importador. Então, temos o Brasil como país importador como regra. E a nossa tendência é para fora. A nossa tendência é buscar das nações civilizadas. Então, historicamente, esse é o nosso perfil. E vamos tendo uma outra formação de magistrados e magistradas com a consciência de que alguns problemas podem ser enfrentados e podem ter soluções mais condizentes à luz de semelhanças, similaridades de geográficas, históricas, de PIB, de federação, se eu vou comparar a federação Brasil com a federação mexicana, e não necessariamente com o que a gente chama aí dessa grande expressão civilizada. O que é ser civilizado? Vou olhar para civilizado porque é aquele que dominou, aquele que exportou, aquele que teve dinheiro, que me explorou, e ó, eu quero ser igual, quero fazer parte desse tudo. Então, a gente tem, sim, hoje, uma mudança, uma consciência de si, para se dizer, uma consciência de quem somos como latino-americanos, de compreensão desse sul global, para ampliar esse olhar, sem deixar de olhar para quem sempre olhamos. Mas essa diversificação, o que não é um problema, mas essa diversificação já é muito interessante. E aí vamos ter protagonismo. Então, você mostrou aí, comentou sobre a Corte Colombiana. Então, a gente vai ter um protagonismo já no Sul em relação a países que vão
despontar como exportadores. Então, a gente está falando só de coisas incondicional, o que está exportando? A Colômbia. Eu estou falando do orçamento participativo e quem está exportando o Brasil. Então, a gente também hoje exporta, não com a frequência das nações tradicionalmente exportadoras. Esse é um ponto. O outro ponto é o idioma. Então, que maravilha, o Supremo, vamos pegar aí a pandemia. O Supremo na pandemia. Eu tenho um artigo com a professora Giorgia Pavani, da Universidade de Bolonha, em que a gente estudou o Supremo, sobretudo, e a sua atividade na pandemia. Então, nós tivemos um breve período sem julgamento televisionado, síncrono, com um enchimento, preenchimento maior do PV, do plenário virtual, e depois já migramos para a transmissão síncrona. Esse Supremo não parou, muito pelo contrário, moldou o nosso país na pandemia, foi necessário, fundamental, e isso poderia ter ficado em português. Isso poderia ter parado aqui. Mas isso não parou aqui. Por quê? Porque eu adoraria, e nós estudamos fora, adoraria sair distribuindo livros em português, decisões em português, todo mundo fosse lendo, todo mundo fosse citando. Isso vai chegar um dia, eu estou fazendo minha parte, né? Então, por vezes, eu escrevo em português, eu incentivo todo mundo a estudar português. Mas e quando isso não acontece, eu preciso me valer dos idiomas que têm a grande pulverização aí e alcance. E o inglês, não podemos dizer que não seja o idioma hoje para esse alcance. Então, vamos ter, sim, a necessidade de traduzir. Se eu quero sair desse papel de puramente exportador ou importador e virar também exportador, eu preciso alcançar quem vai me importar, né? Para que eu seja exportadora. E Eu como eu achei, vou ter... eu achei uma iniciativa fenomenal do Supremo fazer isso. Então, você falou um setor. Então, tem a Secretaria de Altos Estudos, Pesquisa e Gestão da Informação. Eu tive a honra de ser secretária de Altos Estudos no período da ministra Rosa Weber, mas isso começou lá na pandemia com o ministro Fux, por exemplo. Então, nós tivemos o Supremo teve, né? A tradução da a COVID Law Compilation. Então, o Supremo fez tradução das principais decisões. Isso foi exportado. Eu me lembro do professor Richard Albert, que conhecemos, ter feito lá um registro no atual X, e ele comentou, ele recebeu, e aquilo foi muito bem-vindo. Então, a professora Georgia, com quem eu escrevi, ela leu, né? Ela estuda português, mas ela teve acesso em inglês, e isso já tem também em relação a outras publicações, outros temas também, liberdade de expressão. Então, a gente precisa, a pouco, também instrumentalizar a corte para proporcionar essa divulgação, porque é muito trabalho, é um trabalho intenso, trabalho tal, e o ideal é que ultrapasse as fronteiras aqui do nosso país. Pegando um gancho nisso, dessa nossa última pergunta, Manu, tem uma proposta tua sobre uma criação de uma secretaria de estudos comparados dentro do STF. Vamos falar um pouco sobre isso? Elabora melhor o que está dentro dessa proposta. Perfeito, obrigada, Davi. Olha só, essa proposta é uma conclusão que eu trago na minha tese, a tese que eu fiz na Torregata, aí na Universidade de Brasília. Eu tive a oportunidade de já mencioná-la, não só nesse artigo que a gente está discutindo hoje, em inglês, mas também um artigo em português, intitulado A Doutrina do Direito Comparado no Brasil, que foi publicado na Revista General de Direito Público Comparado, que é da Espanha, Listel. Então, lá eu também já trouxe essa proposta. Então, é isso. Eu tive essa oportunidade de estudar direito comparado, o uso do direito comparado pelo Supremo, estando dentro do Supremo. E tive a oportunidade de exercer aquele cargo de secretária de altos estudos, pesquisa e gestão da informação. E a secretaria, ela é enorme, ela tem 4 coordenadorias. E eu vejo que, percebia que, por vezes, tinha lá a demanda por traduções à la carte, não necessariamente o que já foi publicado, e demanda por pesquisas também de natureza de direito comparado. Então, a depender do ministro, a depender da ministra, do gabinete, isso é entregue. Só que aqui, como eu vejo na conclusão que eu trago, não só nesse artigo como na minha tese, esse uso à la carte e, por vezes, não metodológico. E aí eu fui buscar, será que isso já existe? Já existiu um departamento, um setor, uma secretaria em algum outro país? E aí uma breve pesquisa revelou que a Argentina já teve, né, a Corte Suprema de Justiça de la Nación, da Argentina,
já teve a oficina de direito comparado lá, com publicação, Centro de Formação Judicial, com a publicação e tal. E a Corte Italiana, que na verdade foi a Corte Constitucional Italiana lá consulta que me inspirou a pensar nisso também, uma espécie de importação adaptada com tudo que a gente puder fazer. Lá tem. Então, tem um departamento de direito comparado na Corte Constitucional. E ele é composto por jovens advogados, por juízes, pessoas que viajam, que passam um período lá também. E aí lá tem toda uma preparação de material, que vão ser, esses materiais vão ser distribuídos para os julgadores, para as julgadoras. Não necessariamente isso vai constar, então a gente tem toda uma classificação dos países em relação ao uso explícito do direito comparado nas decisões da Itália. Faz um uso não explícito, desde já digo, mas faz publicações, disponibiliza isso, tem temas de relação de direitos fundamentais, tem algumas linhas específicas. Então, isso eu achei muito interessante. E pensei, por que não? Né, temos o Tribunal de Cúpula, que é o Supremo, que tem essa enorme dedicação, essa enorme produção também de uso do direito comparado, e a gente poderia tentar facilitar. Né? Nós temos um obstáculo, e aí eu gostaria de trazer isso, que é o digamos, o tempo, o material humano, né? Nem todos os casos que porventura se cogita, né? Que tal aqui eu buscar, nem sempre a assessoria, a equipe vai ter tempo para se debruçar, para pesquisar com tudo que a gente precisa, para a metodologia. E aí tem dois autores que eu uso muito na minha tese, e cito nesse artigo, Marquezine Federico. E eles falam exatamente sobre o uso pelo juiz e falam: a alegação de falta de tempo não convence. Né? E aí começam a discutir a necessidade de nós, professores e professoras de direito comparado, da gente mostrar relevância. Então, assim, você precisa do seu trabalho. Né? Então, não necessariamente, não deu tempo, a gente precisa olhar para fora, a gente precisa compreender. É como, mais uma vez, me falando da pandemia, não tem como desenvolver uma vacina no Brasil sem olhar a vacina que já começou a ser desenvolvida fora. Então, estou na ciência daqui também do direito, também vou enfrentar um problema. Eu preciso conhecer uma outra realidade, como aquele problema foi enfrentado, se deu certo, se não deu certo, se lá, aqui também, ou se lá, aqui não, por isso e aquilo, fundamentadamente. E aí, colocando nessa Secretaria de Estudos Comparados todo esse esforço que talvez cada gabinete não possa ter, né? Não possa, por questões outras, de tempo, etc., de equipe, a gente pode proporcionar o conhecimento. Olha, está aqui. Nós vamos ter o material disponibilizado para os 11 componentes da corte. E aí sim, de posse disso, eu vou poder perceber quem vai decidir usar ou não na fundamentação, porque, saliento sempre, é livre. Né? Não é porque vai ter a disponibilização que todos os ministros e ministras vão usar. Mas isso, se desejarem de posse desse material, nós vamos ter aí uma concepção estratégica, política da decisão do voto do uso ou do não uso. E aí tem um paradoxo que o professor italiano Paulo Passaglia, ele fala, e eu percebo isso nos meus alunos. Quanto mais meus alunos vão compreendendo ele comparado, pessoal, então não vou nem usar na minha dissertação, prefiro não usar. Porque tem isso. A corte italiana, depois do departamento ser instalado, houve uma compreensão melhor e, por vezes, nem sempre essa influência passou a existir. Então, quanto mais a pesquisa, e Paulo Passaglia que traz esse paradoxo, então, quanto mais a pesquisa comparada é profunda, menos provável será essa referência explícita. Então, talvez essa secretaria, o subsidiar, faça até com que o uso caia. Porque a gente vai trazer um uso consciente, um uso profundo. Porque, olhando rapidamente, uma ementa tal, parece. Então, quando vem essa crítica metodológica, Mas você etc. aumenta qualitativamente, né? Você deixa Exatamente. mais metodológico, um argumento Exatamente. mais sólido. Isso. Então, a compreensão melhor. Não, eu pensava que era que eu li rapidamente num boletim, eu conversei com o juiz tal na viagem, no congresso, mas agora, compreendendo o caso, a secretaria proporcionou aqui. Realmente, não tem paralelismo, não. Então, a gente vai poder ter um avanço de qualidade, mas não necessariamente um aumento de uso, o que demonstra, possivelmente,
que é esse paradoxo de Paulo Passarha, a qualidade. Então, eu proponho, né, essa criação da SEC, como eu chamo, Secretaria de Estudos Comparados, como ponto de partida, não de chegada, obviamente, e não de uniformização. Ninguém está querendo tolher a liberdade interpretativa, decisória de cada ministro e ministra, e sim de subsidiar, de trazer esse panorama comparativo, essa paisagem, e que saia evitar cherry picking e bricolagem. Eu achei excelente, excelente sugestão, uma excelente proposta, Manu. E é algo que eu acho que dentro do orçamento, eu acho que está dentro das possibilidades do Supremo fazer algo desse tipo e ajudaria a aperfeiçoar a qualidade do processo decisório. Mas vamos para a nossa última pergunta. Levando em consideração essa prática de recorrer ao estrangeiro, como é que a gente equilibra o uso desses precedentes de fora com a fidelidade à nossa Constituição, aos nossos valores e à nossa realidade social, política e institucional? Perfeito. Eu não consigo nem de longe conceber alguma maneira de desnaturar a fidelidade à Constituição brasileira. Porque nós não vamos deixar de olhar para o nosso ordenamento, não vamos deixar de conhecer nossa Constituição, de manusear todo o arcabouço interno. Nós vamos ampliar o olhar. Como eu comentei aqui em relação à vacina. Que tal compreender o outro? Que tal compreender como determinada corte constitucional já enfrentou tal problema? Estou inserido no mundo e é exatamente a realidade social, política e institucional. O direito não está apartado da nossa realidade histórica, como o Brasil, onde o Supremo se insere. Olha o que eu falei de Pedro Lessa, lá no início, discutindo, se debruçando sobre a Constituição dos Estados Unidos, sobre como funcionava lá, como funciona cá. Então, não é algo da agora e aprimora, pode aprimorar o nosso conhecimento. Uma das funções do direito comparado é melhor conhecer a si próprio. Essa é uma das grandes funções do direito comparado. Então, olhando para você, talvez eu me conheça melhor. Eu saiba mais quais são as minhas características. Olhando para o outro, eu me conheço melhor. Vendo que aquele instituto, naquela realidade, naquele contexto, com aquela outra Constituição, no que derivou, eu pensei, não, mas a minha Constituição é diferente. A minha Constituição tem uma gama, é, já propõe direitos fundamentais, já é suficiente, não necessariamente aquele país tem outra realidade, etc. Não é uma constitucionalista, enfim, tem diversas formas de a gente comparar e vamos nos compreender. Vamos ter, então, essa maior segurança, talvez, em relação ao que queremos, a quem somos. Então, temos a influência, eu não posso deixar de negar. Então, a gente tem a influência do mundo civilizado colonizador, e o que importa é a gente ter consciência disso. Então, uma expressão que também utilizamos no léxico do direito comparado é o criptotipo. Então, algo que está escondido. Então, a gente tem os formantes, algo que vai conformar todo o ordenamento jurídico. Então, para compreender o ordenamento jurídico, eu não vou olhar só a legislação, não adianta chegar ao Brasil, ler a Constituição e sair pelas ruas achando que aquela Constituição é implementada. Eu vou precisar conhecer aquela realidade, eu vou precisar ver o julgamento da jurisprudência do Supremo sobre determinado artigo da Constituição, eu vou precisar ler a doutrina, eu vou precisar compreender a história. Isso tudo faz parte. E vamos compreender também as influências. Então, temos, por exemplo, o Brasil, o Supremo Tribunal Federal, faz parte da Comissão de Veneza, a Comissão Europeia para a Democracia através do Direito. Lá desde 2009, via ministro Gilmar, na época. E uma das funções da Comissão de Veneza é proporcionar cross-judicial fertilization, ou seja, divulgar entre seus membros. A Comissão de Veneza é um órgão constitucional do Conselho da Europa, e tem membros que não fazem parte do Conselho da Europa, como o Brasil, como a Coreia do Sul, por exemplo, e divulga periodicamente jurisprudência. Então, uma das funções da Comissão de Veneza é disseminar a jurisprudência desses países. Obviamente que isso vai ter uma repercussão. Isso vai ter uma repercussão, por exemplo, em relação à citação de determinados países que fazem parte da comissão. Eu estou falando do Conselho da Europa. A Corte Europeia de Direitos Humanos é a Corte de Direitos Humanos do Conselho da Europa. Então, vamos ter também aqui, e eu tenho um outro artigo sobre o uso
dos precedentes da Corte Europeia de Direitos Humanos e faço análise até o Brasil entrar na Comissão de Veneza e após a Comissão de Veneza. E houve um crescimento que eu vou atribuir a essa entrada. Então, a gente não vai deixar de sofrer as influências. O mundo, politicamente, vai ter essas influências, mas a gente precisa ter essa consciência. Então, criptotipo, quando a gente diz, é algo que está íncito, escondido, que a gente não percebe, que a gente pode trazer à tona. Então, talvez um estrangeiro chegando aqui perceba um criptotipo. E um criptotipo está muito presente na gente, como país que veio de uma colonização, a olhar para determinados países considerados civilizados. Isso a gente já trouxe à tona, muitos já têm essa consciência e buscam diversificar esse olhar também para quem tem situações, países que tenham histórias comuns, semelhanças econômicas, sociais, etc. Mas tudo, recordo, à luz do aprimoramento da nossa realidade social, política e institucional e da melhor aplicação da Constituição brasileira, a nossa querida Constituição cidadã. Manu, eu acho que esse último ponto, ele faz a gente voltar para a pergunta anterior, que é a tua sugestão da criação da SEC. Porque a primeira coisa que me ocorre é, e aqui é uma teoria diferente, mas que está completamente ligada a essa ideia de trazer o que é externo para o uso nacional, nesse caso, os precedentes. Mas tem uma teoria que antecede a do uso dos precedentes, eu acho, né? Posso estar falando besteira, que é aquela teoria que ficou conhecida como transplantes constitucionais. Quando a gente puxa dispositivos, instituições de fora para o nosso país. Só que uma das coisas que as teorias dos transplantes constitucionais falam, né, é dentro de uma ideia de pluralismo. Então, quando a gente puxa uma instituição, um dispositivo legal para cá e a gente começa a usar, ele não vem, ou pelo menos não sempre, com todas as cores, com todo o colorido que ele vem na sua forma original, de onde ele foi tirado. Ele vem e ele passa por um processo de desenho, de redesenho, que vai dar cores nacionais àquilo ali. Ele vai dar uma reinterpretação e adequação à nossa realidade social, à nossa realidade política, à nossa realidade institucional e à nossa realidade jurídica. Então, eu acho que esses pontos que você trouxe, junto com a sua sugestão da Secretaria de Estudos de Direito Comparado, eu acho que são muito bons para munir o STF de um instrumental teórico que vai potencializar a qualidade das decisões, pelo menos nesse aspecto. Eu gostei bastante. E agora nós vamos para o bloco que a gente deixa os nossos ouvintes mais pobres e mais inteligentes. Nossas referências e indicações. Então, aqui, para facilitar a sua vida, a gente sabe que aqui o jabá é liberado, mas eu vou começar fazendo o seu jabá. Se você quiser fazer de outras obras, fique à vontade. Daqui do que eu anotei nas nossas conversas, a gente tem o Judicial Bricolage, essa nova edição, que foi onde está escrito, de novo, onde está escrito o seu artigo, que é o The Use of Foreign Precedents by the Brazilian Supreme Federal Court, Paving the Way for Democracy with a Broad Comparative Approach. Tá pronto, tá tudo linkado. Essa é a edição anterior, né? Essa que você mostrou. Interessante também, é o anterior. Pronto. A primeira edição, no caso. Pronto, maravilha. Eu vou deixar linkado os dois aqui. Eu lembro de ter citado em algum momento o livro é The Will of the People, do Barry Friedman, que fala de capital político das cortes. Tem o artigo que você citou do Juliano aqui, que é o Estudo do Direito Comparado no Brasil, mapeamento das iniciativas e perspectivas de desenvolvimento nas áreas, na área. E tem um que eu comentei aqui do Virgílio, que é ele fazendo a diferenciação, é Constitutional Courts e Supreme Courts General, que é um artigo dentro, eu acho que ele não é aberto, mas ele está dentro da enciclopédia do Max Planck, para quem tiver acesso aí. Agora eu cedo a você e fica à vontade. A doutrina do direito comparado no Brasil, que eu comentei, que é aquele da Iustel, da revista espanhola. Doutrina de direito comparado no... A doutrina do direito comparado no Brasil. E o meu, que eu publiquei na revista da UFBA, Federal da Bahia, sobre a Comissão de Veneza e os precedentes. Agora eu não me recordo o título exato. Ele tem um tempinho já. Comparado no Brasil, deixa eu ver só se eu achei esse aqui.
Revista da Advocacia Pública Federal. Aí É eu teu, republiquei, né? é o mesmo, só que o original, a publicação original foi na revista, Certo, mas é, daí, é esse artigo teu, né? Vou adicionar aqui qual o outro que você falou da Bahia, só para eu ter uma ideia de como buscar. da Comissão Uso dos Precedentes da Corte Europeia de Direitos Humanos após o Brasil entrar na Comissão de Veneza, mas eu não sei se é exatamente esse o título. Deixa eu só olhar aqui também. Esse é o tema, agora o título da... O Brasil aqui. O Brasil na Comissão de Veneza e a influência exercida no Supremo Tribunal Federal. O Brasil na Comissão de Veneza, Veneza e a influência Veneza. exercida no Supremo Tribunal Federal. Pronto, maravilha. Vou deixar tudo linkado aqui com os devidos caminhos para quem quiser acessar mais fácil. E agora chega o momento de eu lhe agradecer. Demorou, mas deu certo e valeu a pena ter esperado. Agradeço demais, Manu. E eu espero que não demore tanto de novo para a gente voltar a conversar sobre outros temas. Sua pesquisa é vasta. Eu já comentei outra vez, eu acho que a primeira vez que eu comentei foi quando eu conheci o teu trabalho. Eu estava revisando um livro que tu estava fazendo a diagramação de um livro que você tinha participado. Eu acho que era sobre, em homenagem ao projeto do Código de Processo Constitucional. E aí eu vi um artigo teu maravilhosamente bem escrito, e aí eu comentei com, acho que foi com o Beck, que era um dos coordenadores, e eu disse assim, o Beck, quem é essa mulher aqui? Um artigo muito bem feito, que eu gostei muito. E aí a gente acabou conhecendo depois pelas redes sociais, e finalmente estamos aqui depois de acho que quase 2 anos depois que isso aconteceu. Mas, enfim, você sabe que as portas estão sempre abertas, eu agradeço demais a disponibilidade, Manu. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns por esse podcast maravilhoso, que tem já um repertório incrível, com discussões que tanto acrescentam aqui a nossa é, interpretação, concepção do Brasil, do sistema constitucional. E agradeço a paciência também por você ter aguardado esse momento, que eu considero que tudo tem seu tempo. Meu pai sempre falou isso para mim, para meus irmãos, tudo tem seu tempo. Agradeço a honra de estar aqui. Estou também sempre à disposição. Fico muito feliz por termos conseguido, feliz por estar falando pela primeira vez sobre esse artigo, que foi muito uma pesquisa longa e a gente está, enfim, curtindo agora nessa entrega e poder falar sobre ele agora aqui no país pela primeira vez. A gente fez algumas discussões fora do Brasil e estou feliz por inaugurar aqui no Supremos. Muitíssimo obrigada. É isso, pessoal, nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.